Nós somos geração de muita energia e sem mediação é nossa alegria, pois na mediação encontramos sinais de que vamos crescer muito mais. Mediação, somos nós. Mediação, há uma só voz. Mediação, somos nós. Mediação, há uma só voz. Para ser protagonista é preciso estudar, tomar iniciativas sem hesitar, acreditar que sempre existe solução. E a cara da mediação. Mediação, somos nós. Mediação, há uma só voz. Vocês, vamos lá, gente. Mediação, somos nós. Mediação, há uma só voz. Mediação, há uma só voz. Eita, é nóis! Valeu, gente! Vocês gostaram, né? Espero que sim, porque isso aí vai ser um hino nosso aí. Eu quero ver se vocês vão me mandar alguma coisa aí mostrando que tá tudo em cima aí, que gostaram que eu fiz esse hino, especialmente pensando em vocês aí, encarando a ideia de que nós somos mediação, né? Então, vamos lá para a nossa aula hoje, que é... Vocês são a imagem da mediação, então... A imagem a leitura da imagem é a nossa aula de hoje. Então, deixa eu guardar aqui meu violão, botar ele aqui na estante dele, para a gente começar. Para a gente começar a ver melhor os detalhes importantíssimos, porque isso vai influenciar bastante na sua vida, tá? Você vai passar a prestar atenção nas coisas, né? Porque elas vão transmitir para vocês como a gente vai entender melhor esse lado da leitura e da interpretação das imagens, dos quadros, as imagens quando elas estão na publicidade, o que está querendo dizer, por que isso aí mexe tanto com a gente, não é? Então, começando aqui com a nossa característica atividade interativa, a pergunta que a gente deixa no início, para depois, lá para o final, você ir com as informações, você responder para a gente. Olha só o que eu vou te mostrar. Então, eu te pergunto, esse trabalho aí do Otávio Ocampo, lá da cidade de Celaya, no México, né? Aqui é uma coisa surrealista, além da realidade, tá bom? Então, eu pergunto, o que você vê? O que você está vendo? Né? Dá para se entender, a gente olhando assim rápido é uma coisa, mas quando a gente começa a examinar mais de perto, aí muda tudo, não é? Então você vai falar com suas palavras que você vê, você vai dar a sua interpretação, a sua leitura dessa imagem aí, tá? Então, começando aqui, eu te pergunto, assim, bem basicamente, o que é uma imagem? O que é uma imagem? Quais são os tipos de imagens? Então, vou começando aqui a dar informações para você começar a entender melhor isso aí, tá? Existem imagens que são consideradas artificiais, imagens que são feitas pelas pessoas, não são as imagens naturais, tá? As imagens artificiais costumam ser definidas como um artefato. O que é artefato, gente? É um objeto, é um produto, tá? Olha esse aqui, ó, tá vendo? Pode ser bidimensional, ter apenas duas dimensões, como um desenho, uma pintura, uma gravura, uma fotografia. Ou, outra possibilidade,
pode ser tridimensional, como uma escultura. Então, dessa escultura aqui, você vê a altura, largura, e você tem uma ideia mais aproximada do real com uma escultura do que com uma fotografia ou uma pintura, que só são duas dimensões. Aqui você tem a ideia de profundidade também. Então, para Platão, eita, lá vem os gregos de novo, hein? Filósofo grego, imagens, em primeiro lugar, são as sombras, depois dos reflexos que vemos, e todas as representações desse gênero. Então ele falou aqui essa frase aqui muito profunda, né? Porque exige que você pare para pensar bastante para poder entender melhor do que ele estava fazendo, né? Falando. Então, Platão, o grande pensador, o cara muito qualificado, muitíssimo inteligente, discípulo do Sócrates, né? Ele falou que as imagens, antes de mais nada, em primeiro lugar, são sombras dos reflexos daquilo que a gente vê em todas as representações. Então ele falou uma coisa aí, depois que ele pensou muito, então exige que você pare e pense e vá comparar para ver se você tem a mesma opinião que esse gigante aí do pensamento, Platão. Eita, agora nós vamos chegar aqui no Brasil. Veja só, essa imagem aqui é brasileira, bem brasileira. Tá? Você tem aí a Bapuru, né? Da nossa queridíssima artista, onde nós vamos analisar que essa parte aqui, né, é a fronteira entre a imagem e o mundo, e por isso chama-se moldura. Então, a moldura é o limite máximo entre a imagem e o mundo. O que está depois dessa fronteira aí é o mundo, né? E o que está dentro dela é a imagem. Tá? Vamos aprender mais aqui, tá, gente? Olha só. Então, a moldura do limite marca o contorno da superfície da imagem, separando-a do que não é imagem e definindo o seu domínio estrito, ok? Então, olha só, as imagens tornam-se reconhecíveis graças à relação de semelhança que mantêm com aquilo que representam. Então, quanto mais a imagem é parecida com aquilo que ela está representando, então mais fácil de reconhecer essa imagem ela se torna. Ok? Então, essa imagem aí é da Tarsila do Amaral, né, nossa grande pintora. E aqui, antes de mais nada, nós estamos aprendendo que esse limite aqui, né, é a moldura, e ele define a fronteira entre a imagem e o que não é imagem, o que está fora dela. Então, vamos ver aqui sobre a imagem na pintura, antes de mais nada. Olha aqui. Esse quadro aqui, né? No ateliê. Então, veja só. Então, agora eu vou te dar um roteiro para você sempre lembrar e você sempre seguir para quando você for interpretar uma imagem, quando você for ler uma imagem. O pesquisador norte-americano Robert William Ott, em 1962, ele estudou sobre isso aí. Dessa universidade aqui, a Penn State, ele criou esse roteiro aqui para você treinar. Olha só essa palavra aqui importantíssima. Treinar. Você precisa treinar para aprender a ler imagens, tá? Você precisa estudar sobre isso. Para treinar o olhar sobre as obras de arte, então as pinturas de arte. O que você vai fazer para você
saber como fazer a leitura de uma obra de arte, e quando alguém te pedir para você dizer, para você falar sobre aquela obra ali, você tem uma opinião fundamentada, você tem uma opinião válida para dar sobre aquela obra de arte. Primeiro de tudo, você tem que descrever. O que é descrever? É você falar a respeito. Então, você precisa observar e dizer exatamente o que você está vendo. Escrever é isso aí, tá? Escreva não sei o que. Escreva ali a Bapuru. Aí você vai lá e olha e diz o que você está vendo, exatamente o que você está observando e vendo. Em segundo lugar, você precisa analisar. Aí o que acontece? Aí você vai ter que fazer uma coisa mais formal, tá? Vai ter que fazer uma leitura formal. Depois você vai interpretar, ou seja, você vai expressar a sua opinião. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter fundamentos. E depois você vai contextualizar. Você vai fundamentar o que você está dizendo. Tudo isso aí, gente, exige pesquisa, leitura, tá? Estudo, para poder você formalizar a sua opinião. Tá bom? Se você vai atrás, você acha as informações hoje em dia está muito mais fácil. Vou te mostrar um quadro agora a seguir, que eu vou falar um monte de coisa sobre eles, porque eu pesquisei, porque eu estudei um pouco sobre ele, tá? Então eu vou falar vários detalhes, vários fundamentos, vários conceitos. Olha só. Hora de ler a imagem. Vamos ver aqui essa pintura aqui. Você está vendo aqui a morte de Sócrates. É uma pintura feita pelo Jacques-Louis David, né? É o pintor do Napoleão. Olha, isso aí já é um detalhe, tá? Esse rapaz aí, essa pessoa aí, esse pintor, ele foi contratado por Napoleão Bonaparte para fazer retratos heróicos dele e tudo mais, dele em situações aí entendeu? De que era o bambambam da coisa. Então aqui ele fez um quadro mostrando como foi a morte de Sócrates. Sócrates começa a falar coisas fora do quadro. Sócrates, filósofo grego, tá? Que foi condenado à morte por causa de algumas coisas que ele falou, que desagradou os poderosos, e aí ele foi condenado à morte. Ou a desmentir publicamente tudo que ele tinha falado. Ele não aceitou, e aí, olha, a morte dele, ele teve que tomar esse cálice de veneno. E enquanto ele tomou e continuou falando, o dedo dele apontando aqui para cima, é ele defendendo a ideia dele, as ideias principais dele. E ele ficou falando, conversando com os seus alunos, estudantes, essas pessoas aqui todas, se você for atrás, você vai descobrir que todas elas são conhecidas, todas elas têm. Essas pessoas que estão aqui, assim, outra coisa também sobre o quadro aqui, você veja que tem bastante uso do claro e escuro, as figuras mais importantes, né, estão destacadas através da luz, e as figuras que não têm grande importância estão também no quadro. Toda essa gente aqui é conhecida, toda essa gente aqui é passível de ser estudado. O próprio Platão também está representado, porque o Platão também era um de seus alunos, de seus discípulos. Está vendo aí? Só você ir atrás, você vai descobrir muita coisa sobre a contextualização do quadro, tá? E você vai também exercitar tudo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho aqui, olha. O que você vai fazer? Você vai observar, dizer exatamente o que você está vendo, vai analisar, né? Fazer uma leitura formal, vai interpretar. Você vai, diante de tudo isso aqui, você vai dar a sua opinião e você vai ver como o contexto influenciou o Jacques-Louis David na hora dele fazer o quadro. As técnicas que ele usou. Ele usou tudo que existia de mais moderno.
Então, vamos começar fazendo aquele exercício lá, escrever, antes de mais nada. Ó, a primeira cena toma quase toda a superfície do quadro. A primeira cena, essa aqui, ela mostra quase todo, ela toma conta do quadro quase todo. Porque tem outras coisas acontecendo por aqui e por aqui que são mostradas também. Mas o primeiro plano, né, toma quase toda a superfície. Então vamos ver mais coisas aqui para a gente descrever. A segunda cena, olha, considerada essa segunda cena, essa que está aqui mais disfarçada, escondida pelo escuro, né? É uma cena notada a partir da porta na parte esquerda. Ela revela bem pouco as figuras representadas. Mas tem gente lá, mas tem figuras lá, tá, gente? Que dá para a gente perceber. Então, ó, estão representados na primeira cena 10 homens. Um se diferencia por estar despido e frontal ao espectador, porque isso aí passa a ideia de que ele é o mais importante. Isso o enfatiza e o torna a figura mais importante representada. Quem? O próprio Sócrates, certo? Aqui ele. Percebemos uma composição estruturada racionalmente, corpos idealizados, escultóricos, né? E a perfeição anatômica. Você está vendo aí os detalhes dos músculos, né? E aí, seguindo aqui, nós vamos ver outra forma aí na sequência que a gente tem para estudar o quadro, para poder falar, analisar ele. Então, você tem aqui, nessa fase aqui, ó, você vai analisar as técnicas utilizadas e os detalhes da obra, que é uma representação da morte do filósofo grego. Então, trata-se de uma pintura a óleo, a técnica usada, olha aí, de tamanho 1,3, 1,300 m por 1,96 m. Aí, ó, tá vendo o tamanho do quadro, né? É retangular, certo? Quase que um quadrado, mas é retangular, tá aqui, ó. Retângulo. Às vezes a altura aí. Viu o detalhe aí? Para você ver os detalhes até da barba do Sócrates, o cabelo, tudo caprichado, hein? Então, seguindo aqui, nós temos que houve uma utilização da técnica da perspectiva, ou seja, você tem uma ideia de profundidade, você tem ideia de até ter um quarto, tem uma coisa aqui para dentro, aqui nessa parte aqui. Não é isso? Então você vai percebendo aí que, ó, predomina, então, nas cores predomina o branco, o azul e o vermelho. Tudo que está no quadro é importante, tudo você percebe, tudo faz parte da sua análise, do seu estudo, quando você está estudando um quadro desses aí, tá? Principalmente se você é da área, né? Se você é da pintura. Mas também, como estudante, você também tem obrigação disso. A ilusão de volume no espaço e nos objetos representados, né? Tem essa ilusão aí devido à técnica utilizada pelo Jacques. E aqui você tem também que as roupas têm texturas aparentemente reais, né? Parece até uma fotografia, gente, de tão perfeito que isso aí é feito. E aí vem a parte de você interpretar. Por exemplo, a imagem no corredor. O homem encostado na parede do corredor é Apólodoro, que é um dos discípulos de Sócrates. Esse aqui que está desesperado aqui, ó. Certo? O Apólodoro está ali chorando, está ali encostado na parede, inconformado com o destino
do Sócrates, né? Grande filósofo. O Sócrates não escreveu, mas o que ele falou, as pessoas anotaram, escreveram, né, depois. E aí o que ele falou é tão importante que perpetua até hoje, né? Tem muita coisa. É ele o autor da famosa frase, né? Qual é a famosa frase? Falo já. Vamos seguir aqui com a interpretação. Platão, né? Platão, esse aqui está até de costas. O discípulo mais jovem de Sócrates não estava presente na sua morte, mas é retratado na cena. Olha só, mais um detalhe extra quadro, tá? Isso aí é contexto, tá? Você saber que o Platão, apesar de estar aqui o desenho dele, a pintura dele aí no quadro, mas ele não estava lá na hora que, no acontecimento real. Igualzinho lá no Grito do Ipiranga. Muita coisa não é do jeito que está ali, porque o artista, né, o pintor, o Vitor Meirelles, ele retratou, ele fez a sua pesquisa. Ainda vou confirmar direitinho se foi exatamente o Meirelles. Tá? Então, o braço levantado de Sócrates, o que isso aí indica? Indica que o filósofo passou suas últimas horas debatendo até o que ele estava falando aí, tá vendo? Sobre a imortalidade da alma. O corpo morre, mas a alma permanece viva. Então, era a defesa do Sócrates nesse momento aí, ó. O dedo levantado indica que há uma esfera da existência mais elevada do que o terreno dos mortais. Tá bom? Então, ele estava... E qual era a frase do Sócrates? Sei que nada sei. É isso aí, gente. É importante também. Esse homem aqui sentado, né, com a mão no joelho de Sócrates, é o Crito. O Crito é um dos mais próximos, um dos estudantes, um dos discípulos mais próximos do filósofo. Então, veja aí que as pessoas procuram saber de tudo. Tudo faz parte, tudo vale a pena, tudo é importante. Aí, para fundamentar, você vai, na hora de fundamentar, você vai procurar responder essas perguntas aqui, tá? Na hora que você vai escrever a respeito, né? Você vai buscar aí qual o contexto que essa obra foi produzida, o que o artista expressa na obra, qual a relação da obra, que valores estéticos predominam na obra. Perguntas como essas aí auxiliam na fundamentação da leitura, possibilitando uma maior compreensão do conteúdo e das formas representadas. Então você vai buscar, você vai procurar livros, vai procurar na internet, você vai pensando em depois que você terminar sua leitura, ser capaz de responder essas perguntas aqui. Ok? Então, uma dica aqui, ó, você pode buscar auxílio na história da arte, que tem tudo isso aí, tá? E mais um pouco. Agora, nós vamos ver sobre a fotografia. A gente estava lendo, estava vendo, aprendendo sobre como ler a imagem, né? Apenas a imagem. Agora a gente vai ver uma imagem captada de uma outra forma, porque isso aqui foi a forma da pintura e agora nós vamos ver a forma da fotografia. Daí que a gente vai entender um pouco por que a fotografia passa a ser considerada também arte. O que existe de artístico na fotografia. Então nós vamos ver agora, ao estudar aqui, ao entender um pouco como se faz a leitura da fotografia. Então olha aí essa imagem aí, tá? A fotografia de uma instalação, né? de uma interação aí. Então vamos ver aqui. Existem 3 níveis em que você vai aprender sobre a imagem.
sobre os sentimentos produzidos pela fotografia. Existem 3 dimensões que vão ajudar aí você. Então, ver a foto, em primeiro lugar, identificar o seu motivo e aquilo que foi fotografado. Sua primeira preocupação quando você olha para a fotografia. Você olha e eu falei, assim que eu vi aqui a imagem aqui, ó, falei aqui, ó, uma instalação, certo? Uma apresentação numa galeria de arte, e a pessoa presenciou esse jogo de luzes aí com esse espaço aí todo tomado dessa maneira, e a pessoa foi lá e fotografou. Pelo motivo da beleza, talvez. Aí vem também, ó, ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual. Trata-se de buscar a unidade de suas luzes, linhas, direções, suas escalas e volumes, eixos e sombras. Viu aí? Pois é, a posição de onde o fotógrafo tirou a foto, a direção das suas luzes. Então, a pessoa que vai apreciar a fotografia, que vai fazer uma leitura dela, ela tem que começar a se preocupar com esse tipo de coisa para poder ter maiores definições e entendimento sobre como e por que a pessoa que fotografou, o fotógrafo, ele tirou aquela foto naquela posição, daquele jeito, naquele ângulo, qual a intenção e qual o efeito dessa captação aí da imagem. Então veja que tem muita coisa. Por exemplo, vamos ver aqui uma fotografia em preto e branco aqui, uma coisa muito interessante. Essa aqui super colorida, nós vamos ver uma aqui, ó. Isso aqui foi tirado na bacia do Xingu, em Mato Grosso. Olha só a situação, né? 2 pessoas aí no barco. Vai fazendo sua leitura aí, tá, gente? Então, é a fotografia de um grupo, tem vários aqui, né? Grupo de indígenas Wará, na situação de pesca na lagoa de Piulaga, perto da sua aldeia. Essa foto aqui é do fantástico Sebastião Salgado, né? Então, é uma fotografia premiada, viu, gente? Que ele mostra o pessoal pescando aí, ó, o nevoeiro e muitas outras coisas. Agora vamos descrever. Então, para descrever, você veja, 2 figuras humanas são enfatizadas, são mostradas aqui em destaque. Ele podia ter destacado esse outro pessoal ali, mas ele destacou esse daí que estava mais de perto. Aí a perspectiva indica outras figuras ao fundo. Você está descrevendo, está apenas falando o que você está vendo. Certo? Então, na parte inferior, percebemos a captura da água. Então, nessa parte aqui, você veja que é mostrado a água, a lagoa, o rio. Então, você está descrevendo o que você está vendo. E o que você está vendo é isso aí. 2 pessoas aí num barco, né? E que, pelo jeito da foto, dá para você ver lá no fundo, né? Como se uma perspectiva de outros uarais, né? Lá. E aqui, a lagoa, as águas da lagoa ou do rio. E na parte superior percebe-se aí, ó, uma lua bem luminosa, né? Tá aqui ela. Ok? Então,
descrevendo, dizendo o que você está vendo. Aí analisar você vai ver, ó, monocromático quer dizer mono, é uma só cor, tá? Croma é cor. Então monocromático, uma só cor. A diferença entre a luz e a sombra, né? Coisas que estão mais visíveis e outras que estão mais escurecidas. A ausência de volumes e a perspectiva, porque você tem a ilusão da profundidade. Então agora vamos interpretar. Quem são as pessoas representadas e quem foi que representou? Isso aí também é informação que é importante você pegar na hora da leitura do quadro. Então são pessoas que são os uarais, são representados por quem? Pelo fotógrafo Sebastião Salgado. E aparentemente eles estão pescando. Não é porque você está vendo que ele não está na posição de quem está fazendo o barco andar, tá? E fundamentar. Aí, para fundamentar, você tem que pesquisar sobre Sebastião Salgado e pegar informações sobre a lagoa, o ambiente e sobre os uarais. Pesquisar também sobre a estética da obra do Sebastião, né? E compreender aí a mensagem que ele estava lá expressando, o que ele queria mostrar com essa mensagem, tá bom? Agora, nós vamos para outro aspecto que é a questão da publicidade. Então, a obra na publicidade, a imagem na publicidade, vamos ver aqui. Então, o roteiro, para você entender a imagem na publicidade. Vocês vejam que foi aproveitado aí a Bapuru para uma propaganda aí das Havaianas, certo? Então, quando você vai estudar, quando você vai perceber, você vai em 3 pontos: as qualidades visuais, os índices internos e externos e as convenções culturais. Então, vamos entender melhor. As qualidades visuais. Olha aí. As cores verde, amarelo, azul e branco são utilizadas na imagem. Aí vem também as formas estilizadas. Por que estilizada? Porque isso aqui é um cactus, mas ele não está desenhado especialmente assim da maneira realista, como ele realmente é, né? É uma forma aí que dá para você entender, você perceber que se trata de um cactus, mas que ele não precisou ser desenhado exatamente. Então a forma aqui está estilizada. Aí vem a frase aí, Havaianas todo mundo usa. Quer dizer o seguinte, até a Bapuru também usa. Tá vendo ela? Tá aqui, ela calçada com a sandália. Né? Até a figura feminina do quadro a Bapuru usa. Então a frase é uma super jogada de publicidade, onde o cara bota lá a imagem, botou a sandália nela e aí falou Havaianas todo mundo usa, compre você também. Não é isso? A ideia é essa. Tá vendendo peixe. Certo? Então aqui, ó, uma figura estranha de pé gigante com um chinelo branco, né? Então justamente interessou aí o grande pé, porque o grande pé está com a sandália da marca que o pessoal queria vender. Entendeu aí? É isso. E também ausência de perspectiva, né? Você não vê profundidade na representação aí. Agora vamos ver os índices. O que é índices internos e externos? A referência principal que se trata do quadro da obra A Bapuru de Tarsila do Amaral. Aí vem também que as cores que estão, porque Tarsila é uma
uma artista extremamente nacionalista, né? Então ela usou as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, né? Estão aí presentes, né? E o slogan, a frase publicidade, indica que as sandálias dessa marca aí, né, todo mundo usa. Né? Então o slogan, o que fala que é slogan, é a frase publicitária. Aí o slogan é isso aqui. Tá? Esse termo indica isso aí. Quando você vê uma imagem publicitária, toda ela tem um slogan, tá? Tem uma frase de venda, uma frase definidora da proposta da imagem, né? Publicitária. E o pé, enfatizado na obra modernista, é calçado por uma das havaianas. Então, foi uma grande jogada aí publicitária, genial. Então, a obra Abapuru representa o nacional e o brasileirismo. Tá? E a nossa atividade interativa? Vamos lembrar aqui? Temos aqui aquela pergunta que a gente fez, né? Lá no início, que você agora tem toda a capacidade. O que você vê? O nome da obra aqui do Octávio Campo é justamente esse aqui, Mulher de Substância. Tá? Quais são as substâncias que foram usadas para fazer essa figura de mulher? Foram flores e folhas, né? Essas flores e essas folhas permitem interpretações personalizadas. Então, você observando, você pode perceber uma figura feminina, uma beleza feminina, né? Ao mesmo tempo que você vê que essa composição aí está toda feita por flores, né? Por folhas, e isso aí dando as ideias, né? Ao mesmo tempo é uma coisa e ao mesmo tempo é a outra, né? Então, queria comentar aqui com vocês, tá? Olha só. Então você está vendo aí que essa Mulher de Substância é uma obra surrealística, é uma obra que vai além da realidade. A mulher verdadeira? Não é, né? Porque ali você está vendo que são folhas e flores e ali juntas de uma certa maneira, de um certo modo, de um certo ponto de vista, né? A composição, a junção ali, não só para formar a mulher, como também a maneira como o artista habitou. Você está vendo ali que ali foi feito para compor a obra de arte do Octávio Campos, onde ele tem a ideia de montar, de mostrar essa mulher. Olha aqui, os detalhes são muito, muito bonitos, né? O detalhe do nariz afilado, o queixo, a boca, até o olhar, né? É realmente uma super ideia, uma super produção. E é isso que a gente vê, né? A gente vê, além de perceber uma figura feminina, você vê também como o artista teve essa capacidade de fazer essa composição com essas folhas e tudo mais. E aí, que ele montou o quadro dele dessa maneira aí, tá bom? E a gente interpreta dessa maneira também. Chegamos aqui ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bastante sobre essas três formas de ler, entender e apreciar a obra de arte, ok? Ficamos por aqui, até a próxima aula.